Aqui nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês tudo sobre regra de 3 para concursos e Enem, para concursos públicos e Enem. Quais vão ser os conteúdos abordados aqui no vídeo? Vamos aprender a classificar as grandezas, saber quando uma grandeza é inversa ou diretamente proporcional. Vamos também falar sobre regra de 3 simples, e direta, regra de 3 simples e inversa e a regra de 3 composta. Então peço a você que fique até o fim do vídeo. Separe um pouquinho do seu tempo aí, você não vai se arrepender, porque aqui nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa sobre regra de 3. Aqui quem fala com vocês é o professor Ataíde Caldeira e vamos lá para a tela. Então aqui o primeiro passo para a gente estudar regra de 3 simples e composta, antes de tudo temos que entender o que é uma grandeza. A grandeza, gente, é um conceito que vem até lá da física, né? Mais usual a gente vê em física, mas a gente tem que entender ele aqui para começar a estudar a regra de 3, que a gente vai ter um relacionamento de grandezas, né? Se essas grandezas vão ser diretas ou inversas, e aí por aí vai. Grandeza, por exemplo, comprimento. Qual que é a grandeza utilizada para o comprimento? O comprimento é uma grandeza, mas a gente usa o metro, geralmente, ou quilômetro. A gente usa o metro, ou quilômetro, ou decâmetro, e por aí vai. Ou centímetro, etc. Massa é uma grandeza. Então a gente tem o quilo, gramas. A quantidade, por exemplo, eu tenho 10 ovos, 20 ovos, 30 ovos. A quantidade também é uma grandeza. Certo? Velocidade, que a gente tem o quilômetro por hora, metros por segundo, etc. Né? Por aí vai. Então temos essas grandezas. E aí a distância e a gente vai relacionar essas grandezas. E aí vem o conceito, o que são grandezas diretamente proporcionais. A partir de agora a gente chama DP, diretamente proporcionais. Então o que quer dizer? Eu vou aqui para a tela aqui. O que são grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, eu tenho a quantidade de ovos e os bolos para fazer. Bolo, biscoito, tanto faz. Se eu aumentar a quantidade de ovos, eu vou aumentar a quantidade de bolo que eu vou fazer. Se eu diminuir a quantidade de ovos, eu também vou diminuir a quantidade de bolos que eu possa fazer. Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Certo? E aí, podemos ir para o que são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui é o seguinte. Podemos pensar da seguinte forma. Se eu tenho a grandeza inversamente, a gente chama de IP, inversamente proporcional. Se eu tenho a velocidade e o tempo de percurso. Certo? Aqui, se
por exemplo, eu moro aqui em Coração de Jesus e tem uma cidade aqui perto muito conhecida que é Montes Claros. Se eu for daqui de Montes Claros, vamos supor que seja 100 quilômetros. Então a distância de Montes Claros ela não vai mudar nunca, ela vai ser sempre a mesma, né? Vamos supor de prefeitura a prefeitura, né? Porque as cidades vão crescendo. Então, vamos supor que eu vá para Montes Claros a 50 quilômetros por hora. Então eu vou demorar 2 horas para chegar. Mas e se eu aumentar essa velocidade? Eu quero chegar mais rápido, eu estou com mais pressa. Então, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo de percurso? Diminui. Então, o que quer dizer? Que a velocidade e o tempo de percurso são grandezas inversamente proporcionais. Então, visto esses conceitos, a gente pode seguir para os nossos exemplos, que são exemplos práticos de como resolver essas questões. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, gente, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, que é um exemplo de uma regra de 3 simples e direta. Uma questão de concurso da Fundatec em 2024. Para fazer um bolo, Gabriel precisa usar 4 ovos. Aqui eu já deixei marcado um bolo e 4 ovos. Aí ele pergunta, quantos ovos serão necessários para se produzir 6 bolos? Perfeito. Então, gente, o primeiro passo aqui, identificar as grandezas. Quais são as grandezas? Bolo, bolo e ovo, certo? O segundo passo, montar a regra de 3. Então vamos lá. Então o segundo passo é montar a regra de 3. Então, com 4 ovos, faz um bolo. Gabriel faz um bolo. Aí ele quer saber com quantos ovos serão necessários 6 bolos. Então ele quer X ovos serão necessários para fazer 6 bolos. Perfeito. Então, o terceiro passo aqui, analisar as grandezas entre si. Certo, então vamos lá. Aqui, quanto mais ovos eu tiver, mais bolos eu vou produzir. Então, eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Certo? Beleza. Então, o quarto passo aqui, equacionar o problema. Equacionar o problema e resolver. Então, como a gente tem aqui as grandezas diretamente proporcional, para mim resolver, como que eu faço para resolver? Eu multiplico em cruz e igualo. Então, vamos lá, galera. X vezes 1 é igual a 4 vezes 6. Então, x vezes 1 é x. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. E igual a 4 vezes 6, que vai dar 24 ovos. Então, galera, aqui eu tenho que eu vou gastar 24 ovos. Mas a resposta, ela não foi dada em ovos, foi dada em dúzias. Então, sabemos que uma dúzia é igual a 12 ovos. Então vamos lá. Ó. 12 ovos é uma dúzia. E 24 ovos
x dúzias. Então, aqui, gente, chegamos de novo numa regra de 3. Quanto mais ovos, maior a quantidade de dúzias. E é uma regra de 3 diretamente proporcional de novo. E aqui, para mim resolver, eu faço como? Eu multiplico em cruz e igualo. Então, resolvendo. 12 vezes x fica 12x igual a 24 vezes 1, que dá o 24. Então, 12x igual a 24. X igual a 24 sobre 12, que vai dar 2 dúzias de ovos. Então, a resposta nossa aqui é a letra D. Certo? Então, com isso, a gente vai para o nosso próximo exemplo. Então, galera, aqui nós temos o segundo exemplo do nosso vídeo, que é a regra de 3 simples e inversa. Então, aqui é uma questão do objetivo a concursos também do ano passado. E ele fala o seguinte: um veículo percorre certa distância a uma velocidade constante de 120 km por hora. E demora um total de 3 horas e 30 minutos, ou 3 horas e meia. Sendo assim, ao todo, quanto tempo ele irá demorar a percorrer essa distância a uma velocidade constante de 80 km por hora? Então, quanto tempo ele irá demorar? Então, aqui, galera, o primeiro passo aqui, identificar as grandezas. E qual que são as grandezas? Velocidade e tempo de percurso. A velocidade ela foi dada em quilômetros por hora e o tempo de percurso foi dado em horas e minutos, né? Juntos. Foram dados em horas e minutos. Então, o que acontece? O segundo passo aqui, montar a regra de 3 e analisar as grandezas entre si. Então, beleza. A 120 km por hora, demorou-se 3 horas e 30 minutos para percorrer o trajeto. A 80 km por hora, vai levar x horas e minutos, né? Levar x horas e minutos, certo? Então, vamos lá avaliar as nossas... Então, vamos lá avaliar a nossa regra de 3. Então, aqui, eu estou diminuindo a velocidade. Só que quando eu diminuo a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo de percurso? Vai aumentar. Perfeito? Certo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aqui, temos que ter uma maldade que o nosso tempo está dando em horas por minuto. E para a gente trabalhar, para a gente, matematicamente falando, a gente trabalhar aqui, a gente não vai conseguir trabalhar nesse formato. A gente vai ter que mudar o formato. Então, montamos. Então, o terceiro passo aqui, a gente vai equacionar o problema. Então, vamos lá. Então, 120 km por hora está para quem?
3,5 horas, certo? Ou você pode passar para horas, ou você pode passar para minutos. Uma hora é 60 minutos. Então, 3 horas vai dar 180 minutos mais 30. Então, vai dar, vamos pôr 210 minutos. Aí, assim, a gente trabalha em números sem ser decimal. Então, 80 km por hora vai percorrer em x minutos, certo? Então, como que eu resolvo esse tipo de regra de 3? Como aqui está diminuindo, aqui vai aumentar. Já falei. Mas para mim resolver, eu vou multiplicar esse, sempre multiplicar a mesma linha, e iguala as duas. Então, como que vai ser a conta aqui? Vai ser 80 vezes x é igual a 120 vezes 210. Então, x é igual a 120 vezes 210 sobre 80. Fazendo essa conta aí, galera, deu um total de 315 minutos, certo? Então, o tempo gasto foi de 315 minutos. Agora tenho que converter para horas e minutos. Como que eu faço essa conta? O tempo foi de 315, então eu vou fazer o quê? 315 dividido por 60. Certo? Então, por que eu estou dividindo por 60? Porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, se eu fizer aqui 60 vezes 5, aqui vem menos 300. 315 menos 300 sobra 15. Então, o que quer dizer isso, gente? O quociente aqui, gente, como eu estou convertendo de minutos para horas, o quociente aqui é horas. Então, é 5 horas e 15 minutos. Perfeito? Então, aqui está a nossa resposta, que seria a letra C. Perfeito? A letra C é a nossa resposta. E é o gabarito mesmo. Então, aqui a gente fez o segundo exemplo, que foi de regra de 3 simples e inversa. Agora, nós vamos para o terceiro exemplo. Então, galera, aqui a gente chega no terceiro e último exemplo do nosso vídeo, né, sobre regra de 3. Então, aqui, vocês que chegaram até aqui estão de parabéns. É um vídeo um pouco extenso, mas é um vídeo que resume tudo. Se você assistir esse vídeo, entender e praticar, você realmente aprendeu tudo de regra de 3. Então, as questões de regra de 3 a partir de agora para vocês serão questões que vocês vão resolver com bastante tranquilidade. Então, aqui eu vou estar fazendo mais uma questão do objetivo ao concurso do ano de 2024. Eu sempre busco trazer questões mais atuais, né? Porque não adianta eu pegar questões de 2016, não tem sentido. Mas tranquilo. Em um restaurante, 3 cozinheiros conseguem fazer o preparo de 75 pratos. Então, olha aqui, ó, 3 cozinheiros. Já vou marcando as grandezas, né? As quantidades. 75 pratos. Então, 3 cozinheiros conseguem fazer o preparo de 75 pratos em um turno de 5 horas. Perfeito? Beleza. Com o aumento de clientes,
o restaurante decidiu contratar mais 2 cozinheiros. Olha, muito importante, mais 2 cozinheiros. E aumentou o seu turno em 3 horas. Aumentou o seu turno em 3 horas. Sendo assim, nessa nova configuração, quantos pratos serão preparados? Então, galera, aqui, inicialmente, o professor Ataíde Caldeira vai resolver para vocês, fiquem tranquilos. É uma questão que parece ser difícil, mas não é. Então, ele está perguntando a quantidade de pratos que ele vai fazer. Então, aqui vai ser o meu X da questão. Então, o primeiro passo aqui, é organizar as grandezas. Certo? Então eu vou organizar. Então, olha aqui, organizar as grandezas. O segundo passo, fixar a coluna do X e analisar e avaliar as grandezas. E o terceiro passo, equacionar e resolver o problema. Então, para isso, gente, eu vou trazer essa questão para uma outra tela. Então, gente, para isso, eu vou trazer essa questão para uma outra tela. Então, estamos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho quais grandezas? Eu tenho os cozinheiros. Vou colocar um homem aqui. Eu tenho os cozinheiros. Eu tenho os pratos que eles conseguem fazer. Finge que isso aqui é um prato, tá, gente? E eu tenho a carga, o turno, né? Vamos chamar aqui de turno. Vou chamar de T. Então, na minha primeira situação, eu tenho 3 cozinheiros fazendo 75 pratos em 5 horas. Certo? E aí ele fala que ele vai aumentar mais 2 cozinheiros. Então, eu vou ter 5 cozinheiros. E ele vai aumentar mais 3 horas no turno. Então, mais 3 horas. Então, vai para 8. E aqui, ele não fala, ele quer saber quantos pratos que serão preparados. Então, aqui, X. Então, galera, o próximo passo aqui para a gente equacionar o problema é a gente fixar a coluna da incógnita, a coluna do X. Eu fixo ela. Certo? Então, agora eu vou avaliar cada grandeza com os pratos. Se eu tiver um maior tempo, eu vou ter uma maior quantidade de pratos para produzir, concorda? Sim. Se eu tiver uma maior quantidade de trabalhadores, eu também vou ter uma maior quantidade de pratos. Então, os pratos com os trabalhadores, diretamente proporcional, porque ambas crescem. E os pratos com o turno, também diretamente proporcional. Certo? Então, aqui, o próximo passo agora é equacionar o nosso problema, certo? Então, do lado esquerdo, eu vou deixar a fração 75 sobre x. Perfeito? Do lado direito, eu vou colocar as outras frações. Como aqui pratos e funcionários e cozinheiros são diretamente proporcional, eu vou manter a fração do jeito que está aqui, 3 sobre 5. 3 sobre 5. E aqui,
Quanto maior a hora de turnos, quanto maior o turno, maior vai ser a quantidade produzida de pratos. Então, eu vou continuar mantendo aqui também. 5/8. E aí, você já anota aqui para a gente continuar resolvendo que o 5, ele pode cortar com esse outro 5 aqui. Então, como eu estou multiplicando, então vai ficar como? 75 sobre x é igual a 3/8, porque o 5 cortou com o 5. Aqui, eu vou vou multiplicar em cruz, então vai ser 3x igual a 8 vezes 75. X é igual a 8 sobre 75 sobre 3. Gente, aqui eu posso simplificar o 75 com o 3, que vai dar 25. 25 vezes 8 deu 200 pratos. Então, quer dizer que se eu aumentar a quantidade de cozinheiros e a quantidade do turno, o tamanho do turno, que era de 5 horas foi para 8, eu vou aumentar para 200 pratos produzidos. Foi de 75 para 200. Então, a resposta é a letra B. Certo, gente? Então, com isso, aqui a gente finalizou o conteúdo de regra de 3. Então, gente, chegamos aqui ao final do nosso vídeo de regra de 3. E eu quero agradecer a todos vocês por terem chegado até aqui no vídeo. Se chegou, vocês vão passar no concurso esse ano, pode ter certeza. E quero que vocês comentem aí no vídeo, eu vou passar para trazer energia positiva. E eu vou estar sempre trazendo conteúdos como esse aqui no meu canal. E quero que vocês... peço a vocês, né? Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhem com colegas que estejam interessados. E eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do meu canal de WhatsApp, em que também eu trago também conteúdos como esses, e os links das minhas redes sociais. Então esse vídeo também é mais para a gente estar mostrando como a gente trabalha, que eu atendo também com aulas online. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!